estimado, então, estimado, e para nós encerrar o assunto do nosso estimado Papa Francisco. Papa Francisco. Olha o que ele dizia aqui também nessa matéria da revista aqui. Isso foi lá em 2013, justamente, em dezembro de 2013, fazendo um ano. Fazendo um ano. No ano passado, condenei a atitude de sacerdotes que não batizaram filhos de mães solteiras. Que ele não aceitava isso. E a gente sabe que a igreja não comungava com essa ideia de batizar filhos de mães solteiras. E ele não aceita isso. Não aceita isso, né? Demonstra de novo essa dimensão da novidade, da acolhida, onde em primeiro lugar, o mais importante é a pessoa, né? E, na verdade, a questão da igreja, às vezes, também é mal interpretado. A igreja nunca nega o batismo para ninguém, né? Coloca, às vezes, algumas condições no sentido da preparação, da educação da fé desta criança e tudo mais. O ambiente familiar de acolhida que essa criança tem e é proporcionada a ela, né? Então, às vezes, não batizar, ou remediar, ou segurar um pouco, esperar mais um tempo, não é dizer também que nós não estamos batizando. Mas, de fato, o Papa Francisco, ele nos traz de novo essa dimensão da acolhida, da compaixão, né? Em primeiro lugar é a pessoa e fazer de tudo para que essa pessoa possa estar alegre, contente, seja bem acolhida. Como ele diz, né? A igreja tem que ser a casa da alegria. O Papa Francisco insiste muito, e essa dimensão da igreja também em saída, né? Que vá ao encontro das pessoas. E ele também deu vamos dizer assim, deu uma varrida na situação caótica do Banco do Vaticano, né? Porque havia corrupção lá dentro, olha só, no Banco do Vaticano. Corrupção, olha só como essa corrupção está, né? Parece que virou uma cultura, né? Uma cultura. E ele deu uma varrida lá sobre o futuro, limpou, afastou um monte de gente. Ele, olha, dá para dizer, estimado, que ele teve aquilo roxo. Teve. E, de fato, o Papa Francisco tem uma coisa muito bonita, além do espírito humano dele, de acolhida, que a gente já conversou, né? Nessa dimensão da colegiabilidade, porque agora também o que ele reuniu, um grupo de cardeais, 8 cardeais de diferentes continentes, para pensar junto também a reforma da Cúria Romana, né? Do Vaticano, como a gente conseguir fazer uma igreja melhor. E ele não quer fazer isso aí sozinho, ele convidou mais pessoas para ajudar ouvir a as pessoas. Ouvir né? as pessoas. Como é que ele está vendo e como é que o senhor também vê isso, o celibato? O celibato na igreja, em primeiro lugar, sempre é uma questão muito controversa, por um lado, mas sempre entendida de uma maneira muito franca, clara, que o celibato, hoje ele é obrigatório, mas ele não faz parte da doutrina da igreja, né? É uma norma disciplinar. Então, um dia pode acontecer isso que uma mudança. Possa haver uma mudança. Tanto é que na igreja oriental, né, isso já existe há muito tempo. Lá nós temos padres casados e padres celibatários. E entre os bispos, é claro, só celibatários. Então pode vir a acontecer isso também na igreja ocidental. Na sua opinião, seria bem-vindo? Eu acredito que talvez estaria na possibilidade de pensar, né? Acho que ainda não estamos no momento assim totalmente preparados, precisaria ser aprofundado mais, refletido mais, porque às vezes existem muitas opiniões, que todo o problema está no celibato. Isso não é verdade, porque se relaciona a alguns assuntos quentes da igreja, o problema é no celibato, mas você vai olhar, também tem esse problema na família. Então o celibato não é um problema na igreja, ao contrário, ele é um grande sinal de Deus. Né? A igreja sempre o viu assim, é um sinal de consagração, um sinal de pertença, é um sinal no mundo, por isso que talvez escandaliza tanto, pelo fato de ser um sinal que vai contra o mundo pansexualista, que valoriza tanto o prazer e coisa tal, e aí vem um estilo de vida na igreja para dizer também, olha, tem uma outra maneira de viver, o celibato, né? Mas quem sabe no futuro, né, pela ação do Espírito Santo, possa haver uma mudança. Nada impede de que possa haver, porque, como eu dizia, o celibato, ele não é um dogma da igreja, é uma norma disciplinar. Como o senhor vê, ou como a igreja vê, o casamento das pessoas do mesmo sexo? Na igreja, nós sempre olhamos o casamento na igreja entre o homem e a mulher. Né? E por que a gente diz isso? Pelo próprio fundamento que nós temos da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, ele começa por ali. Então, quando duas pessoas do mesmo sexo se unem, algo que
está virando comum no dia de hoje, em primeiro lugar a gente olha isso aí não como um casamento. É um contrato, né? Embora às vezes as pessoas até chamam de casamento também, podem chamar assim. Na área civil já A área se casa, civil né? é um Claro. casamento, mas Assina o dentro, documento de certidão e estão casados. para nós na igreja isso não é um casamento, um sacramento visto no sentido do matrimônio, que é entre um homem e uma mulher. Mas hoje existe também uma dimensão muito grande da acolhida, do respeito. O Papa Francisco nos ensina isso. Então, não olhar para essas pessoas numa atitude de julgamento, dizer você está certo, você está errado. Deixar o preconceito de lado. Deixar o preconceito de lado. Respeitar, né? Respeitar. Eu acho que a melhor religião que nós podemos ter, e é um sinal da presença de Deus, é o respeito, a valorização das pessoas. Não tem dúvida. Como o senhor vê a Bíblia Sagrada, eu quero voltar um pouquinho sobre a história da Bíblia Sagrada, em função das outras religiões. Hoje a gente vê muitas religiões, padre, mas muitas. Eu não sei se isso virou um grande negócio, às vezes a gente para pensar, dá a impressão que é, mas também tem religiões ótimas. Como é que o senhor vê? A Bíblia é a mesma? A Bíblia é a mesma. A questão das muitas religiões, isso também é um aspecto interessante, porque, em primeiro lugar, é uma coisa mais comum aqui no Brasil. Vamos falar de tantas religiões evangélicas e tudo mais, outras expressões religiosas que estão surgindo. É uma coisa mais comum aqui no Brasil. Na Europa não é tanto, né? Lá o fenômeno é diferente. Por outro lado, a gente vê também uma dimensão cultural da sociedade, da época que nós estamos vivendo. E por detrás disso tudo também há jogos, interesses ideológicos, né? A religião sempre na história da humanidade, ela sempre foi usada também para manipulação e tudo mais. E talvez até também um desejo de Deus que existe nas pessoas. Não podemos negar isso, né? Essa busca de Deus, essa sede do infinito, que talvez não consegue encontrar naquela expressão religiosa, nem nessa, nem naquela outra, e encontram naquela lá. A palavra de Deus é a mesma. É claro que nós temos que olhar que a maneira de interpretar essa palavra de Deus muda muito de religião para religião. E existem religiões, é só você ver nos meios de comunicação, por exemplo, que manipulam muito a palavra de Deus, né? Usam ela para um lado negativo, de interesse pessoal, econômico e tudo mais. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não serve para isso. Ela está aí para gerar vida, para dar vida para as pessoas. Como dizia Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Fora disso, aí a palavra de Deus ela está sendo manipulada, instrumentalizada, a gente diz. Política e religião. A gente vê hoje várias religiões muito envolvidas na política, no Congresso Nacional, buscando mandatos, usando aquilo para se perpetuar também no poder. Como é que o senhor vê isso? Casamento, política e religião é uma coisa também interessante. Sempre existiu na história da humanidade, né? Como é que a igreja, como é que nós entendemos e precisamos vivenciar a política? Num lado positivo, chama atenção porque nós somos pessoas que estamos na história. Então, se somos seres humanos, estamos na história e vivemos em comunidade, a política faz parte. Do nosso meio. Do nosso meio, inclusive também no campo religioso. Fé e política estão intimamente ligadas, né? Agora, a igreja, ela sempre é muito cautelosa, eu falo aqui da igreja católica, no sentido de motivar os fiéis a sermos políticos, valorizar a política, até escolhermos bem os nossos candidatos e tudo mais, mas a igreja católica, ela não assume este partido, aquele, não diz você tem que votar naquele ou neste candidato, mas motiva os seus fiéis a votar corretamente, a escolher, a discernir bem, a participar dos meios políticos, né? Isso a igreja, como igreja, nós sempre valorizamos muito. Estimado, o nosso universo, o início, o fim, o meio, de onde viemos, aonde vamos, onde estamos. Onde estamos. Né? Vamos ter um apocalipse, o fim do mundo, um buraco negro vai engolir o mundo, as tormentas, as tragédias, o homem depredando esse meio ambiente. Como é que o senhor vê esse universo? O universo é um Deus todo-poderoso. É um Deus todo-poderoso. São perguntas que todas as religiões tentam responder e é uma pergunta que está inerente a qualquer ser humano, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos. Né? A religião cristã, a católica, no nosso caso, eu como padre, né? Nós temos a resposta, né? Para onde vamos é a vida eterna, a vida junto de Deus. O nosso corpo ressuscitado, né? Jesus Cristo nos abriu esse caminho, então o nosso
nosso fim, a nossa meta final é a vida junto de Deus. Agora, é claro, olhando para o nosso mundo, a gente percebe sinais de destruição e tudo mais. Estava lendo hoje numa revista um artigo novo que saiu de pesquisadores norte-americanos, né, dizendo que em breve várias praias vão sumir do mapa, né? Uma delas é o Rio de Janeiro, dizia que o oceano vai engolir. Vai engolir. Vai engolir por causa das mudanças climáticas. Então o mundo vai terminar um dia? Claro que vai terminar, ele é finito. Tudo que é finito aqui neste mundo termina. Mas nós, seres humanos, diante dessa nossa falta de responsabilidade, sensibilidade pelas questões ecológicas e tudo mais, podemos apressar e me parece que estamos apressando também o fim do mundo. Né? Parece que sim, né? Dá essa impressão. Mas não vejo como. Acho que o ser humano ainda é mais forte que isso tudo. Por outro lado, como a gente mencionava antes, se existem muitos sinais de morte e tudo mais, existem tantos sinais de vida, né? De vida. Economia solidária, pessoas se preocupando com a natureza, né? Por isso a gente falava antes do Papa Francisco, essa sensibilidade, e uma das grandes sensibilidades que o Papa Francisco nos trouxe, talvez até por ter adotado o nome de Francisco, é a sensibilidade à ecologia, né? O oikos, a ecologia é a nossa casa, o mundo onde nós vivemos. Então, se existe também processo de destruição, por outro lado, a gente vai percebendo também sinais de vida, né? De pessoas que estão extremamente preocupadas. Qual é o mundo que nós vamos deixar para as próximas gerações? É verdade.